Vilela, que na verdade um único indicador gera, por exemplo, 4, 5, 6 setups diferentes. E pelo que eu pude perceber, testando algumas coisinhas do robô, esses setups, parece que eles são misturados ao longo do backtest. Ou seja, você tem um backtest em andamento, beleza, e você tem um setup que é gerado. Aí o robô vai lá e abre uma posição. Né? De repente, um setup na direção oposta é gerado, ele vai lá e inverte a mão, até aí tudo certo. O problema é que em alguns indicadores, ele não faz a separação de setups a ponto de dar a liberdade para o usuário poder escolher qual setup que ele quer rodar num determinado indicador. Percebe? Então, assim, em alguns indicadores ele faz isso, em outros indicadores ele não faz isso. Então, assim, o problema é que eu percebo que esses indicadores onde ele não faz isso, tem uma confusão muito grande com relação aos setups gerados. O que eu pensei em fazer era pegar esses indicadores que ele tem 3, 4, 5 setups diferentes, e o melhor exemplo que eu posso dar é esse indicador X, tá? É pegar esse indicador e quebrar em setups específicos, de maneira que o usuário final pudesse ter a liberdade de escolha de qual setup utilizar, percebe? Agora, o problema é que vai ser um parâmetro a mais que o usuário vai ter que configurar na hora de colocar o robô para rodar, né? Mas, assim, de qualquer maneira, vai ficar diferente com o robô original do Vilela, mas eu acho que você vai ter uma liberdade a mais de escolha com relação ao setup de operação. E é isso que eu precisava mais ou menos de uma definição do grupo. Eu posso passar essa gravação pro pessoal decidir, assim, eu não posso decidir isso sozinho, eu acho que não tem problema nenhum. Até se você acha que vai ficar melhor, que vai ter uma liberdade maior, em relação a ser um parâmetro a mais para configurar, não tem problema. Mas eu queria passar primeiro pro grupo para ver o que eles falam. Eu acho que o pessoal Claro. não vai achar nada disso, assim. O meu medo é o pessoal ter a expectativa de que o meu robô vai ser uma cópia exata do robô do Vilela, percebe? Não tem como. Uhum. É impossível. Eu consigo dar uma similaridade, sei lá, de 90% a 95%. Agora, como eu te falei, alguns indicadores eu simplesmente não tenho acesso, porque são indicadores proprietários do Vilela. Então, eu não consigo, por exemplo, colocar esse indicador dentro do robô. A gente teria que trocar por um outro. Que até ficaria melhor, né? O que você me falou. Eu não tenho nenhum problema em incluir, por exemplo, sei lá, 4 indicadores do Vilela a gente não conseguiu encontrar. Pô, coloca outros 4. Cara, problema zero. Tudo uma questão mesmo de definição e de aceitação do grupo. Se o grupo falar que tá ok, por mim não tem problema. Eu acho que o pessoal vai dar um ok, assim. Não, até se acha que vai ficar melhor, não tem problema. E assim, Malacarne, a gente queria até desenvolver mais esse robô mais pra frente, assim, sabe? Até, assim, a gente, você libera o robô quando ele fica pronto aí, e assim, logo que a gente já te pagar a segunda parcela, e você entregar o robô pra gente, de repente até dá para colocar ele no forno de novo. O pessoal tem algumas ideias para trabalhar com dois setups, por exemplo, um setup em tendência, outro setup quando o mercado está andando de lado, por exemplo, e o robô através de um indicador de oscilação, identificar se está em tendência ou não e colocar um setup específico. Então, cara, essa é uma das outras críticas que eu tenho com relação ao robô do Vilela. Por exemplo, você deve ter utilizado lá, parametrizado alguma coisa. Você tem como, por exemplo, escolher no robô do Vilela dois indicadores para serem indicadores principais. Porque o indicador ele pode ter duas utilidades. Ou ele pode ser um sinal, ou ele pode ser um filtro. Tá? Então, assim, no robô do Vilela, você pode, por exemplo, configurar dois indicadores como sendo indicadores principais. O problema é que o robô do Vilela é estritamente sequencial. Ou seja, se você tem dois indicadores que são principais, imagina que um indicador gera compra, aí o outro indicador vai lá e gera venda. Pergunta, o que deve ser feito? Virar a mão? Por isso. Ou você não pode permitir, por exemplo, que o robô trabalhe com dois setups ao mesmo tempo. Ou na eventualidade de ele estar trabalhando com dois setups ao mesmo tempo, se, por exemplo, você está com uma posição aberta gerada por um setup, o outro setup gera a posição que ele deve ser feito. Entendeu? Então, assim, lembrando que a gente está desenvolvendo um robô para contas que não são
contas Red, né? Que é uma novidade que acabou de chegar no mercado e a gente não consegue ainda colocar nessa versão para vocês, né? 3, 4, 5 setups administrados por conta Red. Então, por enquanto, é só conta net normal que a gente vai te entregar o robô, entendeu? Talvez isso seria... Mas, eu poderia colocar isso mais para frente. claro. É só uma questão de adaptação. Né? Hoje eu não consigo. Mas o problema é que lá no robô do Vilela, por exemplo, você consegue hoje escolher 3, 4 setups como setups principais. E aí, como que o robô deve proceder? Então, deve ser por isso que está dando muito Vilela bug. Tá dando alguns bugs aí dele comprar na hora que tem que vender na hora que tem que comprar. Tinha um pessoal lá reclamando disso. Então, cara, eu acho que falta um pouquinho. Eu não quis arriscar, eu preferi a Delta Trader. Eu falei, gente, vamos mandar fazer na Delta Trader, acho que é mais negócio, assim. E acho que vocês têm uma... pelo menos aí na internet, a fama de vocês é espetacular. Assim, eu acho que eu estou fazendo... Não, o problema... Sabe qual que é? Desculpa te interromper de novo, Marcos. A minha preocupação é muito grande com relação ao comportamento do robô no mercado. Entende? Porque, assim, antes de ser desenvolvedor, a gente é conhecedor do mercado. Entendeu? Então, porra, eu vejo um backtest do robô do Vilela aqui, cara, honestamente, assim, bicho, totalmente... Não dá pra você colocar um robô desse aqui em conta real, cara. Você não confia, você não sabe qual é o setup que ele está operando, entendeu? Entendo. Então, assim, eu colocaria de cara uma restrição da seguinte forma, cara, só pode ter um indicador como principal. Enquanto a gente não habilita o modo de conta Red, só pode ter um indicador como principal. A não ser que o usuário queira usar, por exemplo, 2, 3, 4 setups, mas que esses setups sejam sequenciais e não concomitantes. É sério? Por exemplo, abriu posição com um, se um outro sinal dá uma outra operação, não vira mão, não fecha a posição, continua com aquela posição sendo gerada, administrada por um único indicador. Entendi. Entende? Então isso é um pouquinho de conhecimento de mercado também. E eu vejo que falta um pouquinho disso daí no robô do Vilela. Honestamente, eu vejo que falta. O Vilela não tem a experiência que você tem. Eu não queria, propagar o erro pro robô de vocês. Pelo contrário, eu queria ter essa chance para melhorar. Agora, assim, por uma questão de definição. O Vilela não tem a experiência de mercado que você tem lá, cara. É aí que tá. Você entende? Assim, a meu ver, pelo que eu li sobre ele, pelo que eu até conversei com o Vilela, e assim, ele fica mais restrito à parte de programação, realmente. Ele acaba pecando em algumas coisas, por isso que eu preferia a Delta Trader e pelo que eu li a respeito de vocês e tal, então eu tenho certeza que eu acertei. E assim, Malacardi... Então, vê o que você acha, o que você achar melhor, tá decidido. Você que entende mais disso profundamente, vê o que é, o que dá para fazer de melhor, se a gente precisa, se faltar alguma coisa para a gente pagar, assim, algum indicador a mais, alguma coisa. Cara, não pense em valores, não pense em valores por enquanto, Marcos. Então, mas eu já falo para você ficar com isso assim tranquilo, e se faltar alguma coisa, você fala comigo imediatamente que a gente dá jeito. Cara, pelo amor de Deus, não se preocupa. Inclusive, a minha preocupação, honestamente, assim, inclusive as 2 licenças que estão faltando, te deposito, tipo, amanhã, vou ver certinho. Isso, cara, não se preocupa, Marcão. Se o cara não depositar para mim, se o último que está faltando não depositar para mim, eu cubro ele, depois ele me paga, pode ficar pelo tranquilo. Amor de Deus, não. Olha só, vamos trocar o disco. Esquece dinheiro agora. A gente não está falando de dinheiro. Bicho, o que me diferencia de outros desenvolvedores, se é que eu posso te falar, é que eu entendo de mercado. Cara, eu dou aula de mercado financeiro há 10 anos, cara, entendeu? Eu pego para você e destrincho toda a teoria de avaliação de opção, avaliação de ação, avaliação de obrigação. Se você puder, eu dou aula dessa porra. Se você quer Black Scholes, cara, eu derivo aquela porra lá todinha para você. Entendo. Então, assim, eu tenho, modéstia à parte, esse conhecimento de mercado. Então, o que eu tento, quando eu desenvolvo um robô personalizado, é discutir com o cliente a lógica de operação dentro do mercado. Percebe? Então, essa lógica que eu percebi no robô do Vilela é uma lógica assim, que não vai ter muita funcionalidade.
eu não queria replicar esse erro no robô de vocês. A minha preocupação é essa. Entende? É explicar que isso daí não é algo assim, no meu ponto de vista, correto para um robô generalista como esse, e que a gente tem soluções mais interessantes para serem implementadas. Essa é a minha opinião. Ativando Zeus.